Olá a todos. Hoje estamos voltando ao século XIX para um caso que chocou a Escócia. E olhando para o caso agora, quase 175 anos depois, pode-se argumentar que este pode ser o caso mais famoso da Escócia. Então sente-se e vamos abrir o arquivo do caso. Madeleine Smith nasceu em 29 de março de 1835 e era a filha mais velha de uma família de classe média alta que vivia em Glasgow, Escócia. Seu pai, James Smith, era um arquiteto e sua mãe, Janet, era filha de um proeminente arquiteto neoclássico. A família morava no número 7 Bleaswood Square, Glasgow, e também tinham uma propriedade no campo perto de Helensborough. Madeleine foi educada desde cedo e estava bem acostumada a como se comportar na sociedade vitoriana. Como uma jovem adolescente, Madeleine frequentou a academia para jovens senhoritas da senhora Alan Gordon, onde aprendeu boas maneiras, a tocar piano, a dançar e, muito importante, como agir na sociedade. Quando tinha 18 anos, Madeleine retornou a Glasgow. Era o verão de 1853. Pierre-Émile Languier nasceu, o primeiro de 5 filhos de pais franceses. Nascido nas Ilhas do Canal em abril de 1823, sua família administrava um negócio de comércio de sementes e era muito bem sucedido, mas restrito a falantes de francês. Já que a família tinha um nível ruim de inglês. O pai de Emile queria atrair o negócio de visitantes ingleses ricos que visitavam a ilha, então Emile foi enviado para ser aprendiz de um negócio de sementes que trabalhava principalmente em inglês. Aqui ele se tornou muito fluente no idioma. Em 1842, Emile foi abordado por Sir Francis Mackenzie da Escócia para trabalhar em suas propriedades escocesas. Emile aceitou a posição e foi trabalhar na capital escocesa, Edimburgo. Mais tarde, ele deixou a posição e se mudou para Glasgow, onde conseguiu um emprego como escriturário de armazém. Não se sabe quando Emile viu Madeleine pela primeira vez, mas foi em Glasgow. Provavelmente foi no início de 1855. Emile se sentiu atraído por ela instantaneamente, então ele perguntou a um amigo em comum se poderia ser apresentado. Madeleine, filha de uma das famílias mais proeminentes de Glasgow, conheceu Emile, que era um funcionário de armazém. Mesmo sabendo que um funcionário de armazém seria um companheiro inaceitável para uma jovem de uma família proeminente de Glasgow, Madeleine se sentiu atraída por Emile e, pouco tempo após o primeiro encontro, eles começaram a trocar cartas. As cartas continuaram entre eles e se encontraram em muitas ocasiões na rua ou em lojas próximas. No entanto, logo o pai de Madeleine soube da amizade e exigiu que ela terminasse. Madeleine parecia realmente ter sentimentos por Emile, mas relutantemente escreveu para ele terminando a amizade deles. Emile, no entanto, não ia deixar isso impedi-lo de ver Madeleine, então continuou a escrever para ela, e uma amiga do casal, a senhorita Mary Perry, permitiu que eles se encontrassem secretamente em sua casa. Madeleine agora estava feliz em continuar o relacionamento com Emile, e a correspondência e os encontros continuaram. Com o passar do tempo, o romance deles se intensificou, e embora estivessem escondendo o relacionamento da amiga e da família de Madeleine, eles secretamente ficaram noivos. Emile guardou todas as cartas de Madeleine, mas ele insistiu que Madeleine queimasse as cartas que ele lhe enviou. Eles continuaram a se encontrar na casa da senhora Perry e, ocasionalmente, se encontravam tarde da noite na casa de Madeleine, quando sua família estava dormindo. Os pais de Madeleine, sem saber que o relacionamento com Emile havia continuado, estavam procurando um marido adequado para ela. Eles decidiram que o melhor partido seria William Minnock,
um rico comerciante e vizinho dos Smiths. Em setembro de 1856, William Minnock ficou com a família Smith em sua casa de verão no Clyde, e ele passou muito tempo com Madeline. Madeline sabia que ele seria um par mais aceitável para ela, e ele poderia proporcionar a ela um padrão de vida melhor do que um moinho. William era bem conhecido na sociedade de Glasgow, e em janeiro de 1857, Madeleine e William ficaram oficialmente noivos. No entanto, Madeleine ainda estava secretamente noiva de um moinho. Madeleine escreveu para um moinho para dizer que ela não o visitaria mais, pois seus sentimentos por ele haviam mudado. Ela não contou que agora estava noiva de William. Ela também pediu que ele devolvesse todas as cartas que ela havia enviado para ele e as entregasse à sua empregada doméstica. Madeleine também escreveu, mas ela devolverá as cartas que ele escreveu para ela no dia seguinte através da empregada. Emile não atendeu ao seu pedido. Madeleine estava ficando um pouco mais desesperada. Então escreveu para Emile novamente, e agora Hamill tinha ouvido rumores de seu noivado com William Minnock, e ele exigiu saber se eles eram verdadeiros. Ela disse que não era e pediu novamente a devolução das cartas. Hamill recusou novamente, alegando outros planos. Mostrar as cartas para o pai de Madeleine. Madeleine escreveu mais 2 cartas para Hamill, suplicando que ele não revelasse o amor passado deles, o que a envergonharia muito. Na segunda carta, ela pediu para que ele a encontrasse novamente em segredo. Agora era fevereiro e março de 1857. A polícia e os tribunais examinariam minuciosamente os eventos das próximas semanas posteriormente. Em um jantar com a senhorita Perry no dia 17 de fevereiro, Emile disse que tinha planos de encontrar Madeline na noite do dia 19. Não se sabe se os dois se encontraram no dia 19, mas mais tarde naquela noite, Emile sofreu fortes dores de estômago. Felizmente, ele se recuperou na manhã seguinte. No sábado, 21, Madeline foi a uma farmácia local e comprou uma pequena quantidade de arsênico, que ela disse que seria usado para matar ratos. Conforme exigido por lei, ela assinou o livro de venenos ao comprar. Na época, o arsênico era vendido com coloração, como fuligem ou índigo misturado a ele. Isso era para evitar que fosse confundido com farinha, açúcar ou outros alimentos. Naquela noite, o moleiro saiu sem avisar sua senhoria ou qualquer outra pessoa sobre seu destino. Quando ele retornou para sua hospedagem na manhã cedo de 22 de fevereiro, ele estava sofrendo com fortes dores de estômago, desta vez deixando-o acamado por 8 dias. No dia 6 de março, Madeleine foi novamente à farmácia e comprou mais arsênico. No dia 9 de março, Emile tomou chá com a senhorita Perry e ele disse, como Perry testemunharia mais tarde, "Não consigo entender por que me senti tão mal depois de receber aquele café e chocolate dela." Perry entendeu que ela se referia a Madeline. Emile então disse a Perry que estava tão apaixonado por Madeline que se ela me envenenasse, eu a perdoaria. Perry perguntou qual possível motivo Madeline teria para tal ação. "Eu não sei disso", respondeu Emile. "Talvez ela não se importasse de se livrar de mim." Em 17 de março, Madeline e sua família retornaram de uma viagem, e no dia seguinte, Madeline fez uma terceira compra de arsênico. Então, no dia 19, Emile foi passar um fim de semana de férias na ponte de Allen, que fica a cerca de 30 milhas ao norte de Glasgow. Ele retornou inesperadamente na noite de 22 de março, dizendo à sua senhoria que havia recebido uma carta chamando-o de volta, mas que retornaria à ponte de Allen no dia seguinte. Ele pediu a chave da porta da frente, pois esperava voltar tarde, mas não especificou seu destino ou planos para a noite. Depois da meia-noite, na madrugada do 23, sua senhoria acordou com uma confusão na porta da frente e encontrou um moinho do lado de fora e dobrado de dor.
Ele morreu cerca de 10 horas depois. A carta que o chamou de volta foi encontrada em seu bolso após sua morte e era de Madeleine. Nos dias seguintes, mais cartas de Madeleine foram encontradas no quarto de Emile e em seu escritório. Madeleine, no entanto, não disse nada sobre a morte misteriosa, mas estava se tornando fonte de muita fofoca local. Na manhã de quinta-feira, 26 de março, a irmã de Madeleine, Janet, acordou para descobrir que sua irmã mais velha havia desaparecido da cama que compartilhavam, e desaparecido do quarto, e desaparecido de toda a casa. William Minnock passou pela casa dos Smith mais tarde naquela manhã de quinta-feira para visitar sua futura noiva, encontrando a família e os empregados em pânico e ouvindo que Madeleine havia desaparecido. Ele sugeriu que ela poderia ter ido para a casa de verão dos Smith, no Clyde. A família concordou que isso era possível e William propôs que ele e o irmão de Madeleine, Jack, viajassem para a casa de verão. O resto da família permanecendo em casa caso ela retornasse. William e Jack pegaram o próximo trem de Glasgow para Greenock e pegaram um navio a vapor para Helensborough. Passando pela multidão no barco, eles acharam Madeleine sentada tranquilamente olhando para a água. Ela havia embarcado no barco mais cedo em Glasgow e não mostrou nenhuma surpresa particular ao ver os dois. Sentando-se ao lado dela, William perguntou gentilmente a ela por que ela fugiu e causou tanta preocupação para sua família e amigos. Ela começou a responder, mas William disse a ela para esperar, pois havia muitas pessoas por perto que poderiam ouvir. Uma vez na privacidade da grande casa de verão, William perguntou novamente o motivo do desaparecimento dela. Madeleine disse a ele que estava com medo de que seus pais ficassem muito chateados com o que ela havia feito e prometeu contar mais a ele mais tarde. Em 31 de março, com base nas pilhas de cartas encontradas na hospedagem e no escritório de Emile, Madeleine foi presa. Ela deu uma longa declaração afirmando que havia visto Emile pela última vez 3 semanas antes de sua morte. Ela não negou que eles haviam sido amantes, que ela havia escrito cartas para ele ou que eles haviam discutido secretamente sobre casamento. Ela também não negou ter feito 3 compras de arsênico no mês anterior. Ela misturou o arsênico com água e lavou seus braços e rosto com a solução. Um uso cosmético que ela aprendeu na escola. Ela mentiu ao químico sobre o uso do arsênico. Ela disse que estava muito constrangida para dizer ao químico que era para a sua pele. Ela disse que nunca havia dado arsênico ou qualquer outra coisa em uma refeição. O caso se tornou grande notícia na Escócia. Então, o julgamento foi transferido de Glasgow para a capital escocesa, Edimburgo, e começou em 30 de junho de 1857. Madeleine foi representada por uma equipe que incluía uma das maiores mentes jurídicas da época, John Inglis. Devido às regras do tribunal, Madeleine não teve permissão para se defender, mas teve que confiar apenas em seus advogados e em seu depoimento. Durante o julgamento, as pessoas lotaram o tribunal para dar uma olhada em Madeleine, e as multidões alinhavam as ruas todas as noites enquanto uma carruagem a levava de volta para a prisão leste de Edimburgo. Os jornais traziam descrições detalhadas de todos os aspectos do julgamento e os procedimentos se tornaram o principal tópico de conversa em toda a Escócia. A acusação argumentou para que o tribunal omitisse todas as cartas de Madeleine e todos os papéis de Emile como evidência. A defesa de Madeleine argumentou que suas cartas poderiam ser apresentadas, mas que um diário encontrado em seu quarto não deveria ser omitido como evidência. A acusação afirmou que o diário deveria ser omitido, pois continha anotações que possivelmente indicavam que Emile havia visto Madeleine logo antes dos primeiros e segundos ataques de sua doença estomacal. Mas com o autor do diário agora morto, a defesa argumentou que as entradas escritas não poderiam ser questionadas ou devidamente interrogadas. Os argumentos foram muito persuasivos de ambos os lados,
mas decisivamente a defesa venceu e o diário foi retido do júri. O julgamento durou 9 dias e muitas testemunhas, incluindo a irmã de Madeleine, Janet, que testemunhou, mas ela não se lembra de Madeleine ter saído da cama na noite de 22 de março. E William Minnock, que havia retirado rapidamente sua proposta de casamento, subiu ao banco das testemunhas. A acusação chamou testemunhas para testemunhar sobre as contradições na história de Madeleine, mas a defesa contra-atacou com especialistas que discutiram o uso cosmético de arsênico e chamaram testemunhas, que afirmaram que um moinho havia feito declarações a eles sobre várias tentativas de suicídio anteriores. Madeleine mostrou uma calma e compostura notáveis durante o julgamento, recusando comida e água enquanto estava no tribunal, mantendo um pequeno frasco de sais aromáticos que ela nunca precisou usar. Ela acompanhou de perto o interrogatório das testemunhas e só mostrou desconforto quando o texto de algumas de suas cartas para Emil foi lido. A acusação argumentou que Madeleine já havia mentido pelo menos uma vez sobre o verdadeiro propósito do arsênico e afirmou que a recusa de Emil em devolver suas cartas e terminar o caso era motivo suficiente para matá-lo, mas a defesa apontou que Emil teve seu primeiro ataque 2 dias antes da primeira compra registrada de arsênico por Madeleine. A acusação e a defesa apresentaram argumentos muito fortes, mas devido principalmente ao fato de que não se podia demonstrar que Madeleine e Emil realmente se encontraram antes de qualquer um de seus 3 ataques, o júri deliberou por apenas 30 minutos e, em 9 de julho, chegaram a um veredito de não comprovado. Não comprovado é um veredito único na Escócia, que significa que o acusado não foi considerado inocente, mas a acusação não apresentou um caso forte o suficiente para condenar. Madeleine foi libertada naquela tarde e retornou para a casa de sua família. O que de fato ocorreu na noite de 23 de março de 1857 jamais será revelado. Muitas teorias sobre o crime eram prevalentes nos jornais na época e por muitos e muitos meses depois. O jornal The Scotsman escreveu: Madeleine Smith é ou a criminosa mais sortuda ou a mulher mais infeliz. A narrativa do julgamento seguiu Madeleine, então ela decidiu deixar a Escócia. Madeleine foi para Londres e em julho de 1861 se casou com George Wardle, um desenhista e gerente de negócios do artista William Morris. Ela continuou a permanecer em silêncio sobre o julgamento e seu crime acusado, embora jornais e curiosos a perseguissem. Após muitos anos de casamento e 2 filhos, Madeleine e George se separaram. Após o seu divórcio, não se sabe o que aconteceu com Madeleine. Muitos dizem que ela foi para a França, outros para a Austrália. A teoria mais aceita é que ela foi para a cidade de Nova York e mudou seu nome para Lena Wardle Sheehy. A senhora Sheehy morreu em 1928, mas sua certidão de óbito afirma que ela teria sido 30 anos mais jovem do que Madeleine quando esta faleceu. Então, o mistério do que aconteceu com Madeleine Smith nunca foi comprovado. Onde quer que e quando quer que Madeleine tenha falecido, ela levou tudo o que sabia sobre a morte de Emily para o túmulo com ela. Olá a todos e obrigado por ouvirem, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir e deixe um comentário. E não se esqueça de se inscrever. Se você clicar no ícone do sino, pode ficar por dentro das notificações do próximo Briefcase.